Boa noite! Hoje vamos falar sobre como a mecânica quântica poderia soar se fosse explicada por um poeta sufista, alguém que, em vez de gráficos e experimentos frios, prefere tapetes gastos, histórias antigas e chá servido em xícaras pequenas. Você está aqui, talvez já deitado ou encostado na poltrona, com a chuva lá fora como uma trilha sonora involuntária. A luz do cômodo é morna, quase dourada, e a porta está ligeiramente entreaberta, como se o mundo lá fora estivesse convidando, ou apenas observando. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço por aqui. E já que estamos aqui trocando confidências, diga nos comentários de onde você está assistindo e qual a hora exata aí onde você está. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador, só para aquele som de fundo tranquilo, ouvindo o barulho da chuva lá fora. E, pouco a pouco, vamos começar essa caminhada preguiçosa. Juntos. Você atravessa a soleira com passos lentos, sentindo que o chão de madeira range não por cansaço, mas por reconhecimento. Há o aroma de chá de hortelã misturado a um leve toque de cardamomo que escapa de um bule de cobre pousado sobre uma mesa baixa. Ao fundo, sentado num colchão encostado à parede, está o velho poeta. Ele veste um manto simples, mas bordado com pequenos fios prateados que refletem a luz como se cada ponto fosse uma pequena estrela. Não há pressa em seus gestos, ele apenas levanta o olhar e a sensação é de que ele já sabe o que você veio buscar, mesmo que você ainda não saiba. Ele não começa com definições como um professor faria. Em vez disso, recita algo que parece um poema e, no meio, uma frase solta. Tudo o que existe dança entre estar e não estar. É nesse instante que você percebe que ele fala de átomos, mas com a mesma naturalidade com que se fala de chuva ou de saudade. Você se acomoda no tapete, sentindo as fibras ásperas sob as mãos, e uma janela ao lado deixa entrar um filete de ar fresco, úmido, carregando o som de água pingando de um beiral. O poeta sorri de canto, talvez porque note sua atenção. Na sua terra, diz ele, houve um homem chamado Santos Dumont, que voou antes de muitos acreditarem ser possível. A física é assim. Acreditar que algo pode acontecer mesmo quando parece improvável. Você acena entendendo que, de alguma forma, isso também é mecânica quântica. A aposta de que o invisível tem seus próprios caminhos. Ele volta a falar, mas agora o tom é mais baixo, como se compartilhasse um segredo que não deve ser apressado. A cada pausa, você nota o silêncio da casa. Não é um silêncio absoluto. Há o estalar distante de madeira, o ronronar discreto de um gato invisível e o vento que às vezes levanta um canto do tapete. Tudo parece contribuir para o ritmo, como se cada som fosse uma nota de uma música lenta. O poeta fala de partículas, mas não usa palavras como partículas. Ele as chama de mensageiros, viajantes que atravessam o nada com paciência de quem sabe que o destino não é o ponto final. Historiadores ainda discutem se foi Galileu ou outros que primeiro vislumbraram a ideia de infinitos mundos. Ele comenta, mexendo o chá com uma colher minúscula. Mas pouco importa, a verdade cabe em mais de uma história. Você percebe que, para ele, ciência e poesia não são inimigas. São apenas duas maneiras diferentes de observar a mesma dança. Ele estende a mão e oferece a xícara. O calor passa pelos seus dedos, e o cheiro doce e levemente terroso preenche o ar. Enquanto bebe, você sente que o tempo desacelera. Pode ser efeito do chá,
ou talvez do modo como ele organiza as palavras, sempre deixando espaço para que o silêncio também fale. Lá fora, a chuva engrossa um pouco e por um momento parece que o mundo todo se recolhe, apenas para ouvir o próximo verso. E então, sem que você perceba, já está dentro da história, como se a porta entreaberta fosse também uma fronteira para um lugar onde lógica e metáfora caminham de mãos dadas. O poeta, com os olhos semicerrados, apenas espera você terminar o gole para continuar, porque ele sabe que, para entender o universo, é preciso também aprender a saborear cada pausa. O poeta se inclina levemente para frente, como se fosse revelar algo que não cabe em voz alta, mas que mesmo assim precisa ser dito. Você já reparou que um poema só existe de verdade quando alguém o lê? Ele começa, girando devagar a xícara nas mãos. Na física quântica, é mais ou menos assim. A função de onda é um poema inacabado, suspenso no ar, que só se resolve quando você o observa. Você o encara, tentando encaixar mentalmente a imagem. O som da chuva continua firme lá fora, criando um pano de fundo, quase hipnótico. Ele pega um pedaço de papel amarelado, rabiscado com caligrafia irregular, e o coloca diante de você. Não há título, apenas versos soltos, alguns riscados, outros mal legíveis. Isso é uma partícula antes de ser medida, diz ele com um sorriso maroto, um punhado de possibilidades esperando por olhos curiosos. No canto da sala, uma vela lança sombras trêmulas nas paredes, lembrando que luz e escuridão nunca estão paradas. Ele menciona que, no Brasil, poetas como Manuel de Barros também brincavam com as fronteiras do real e do imaginário. A ciência pensa que só ela mede o mundo, continua o sufista, mas a poesia também mede, só que em unidades que não cabem nos manuais. Você percebe que ele não está interessado em explicar a física, ele quer que você a sinta. O chão frio sob suas pernas contrasta com o calor do chá, e essa mistura de sensações faz a mente se aquietar. O poeta desliza uma metáfora atrás da outra, e cada uma parece mais estranha que a anterior, mas ao mesmo tempo mais óbvia. Imagine, ele propõe, que cada verso deste poema é uma posição possível de um elétron. Você só verá um deles se decidir onde começa a leitura. Até lá, todos coexistem, respirando ao mesmo tempo. Ele pausa para dar um gole, e no intervalo você nota o tilintar suave de uma colher batendo contra a borda da xícara. Historiadores ainda discutem se foi Max Born quem deu a interpretação mais elegante para a função de onda, ou se outros já suspeitavam antes. Mas veja, essas discussões são como debates sobre quem escreveu primeiro uma fábula antiga. A história se curva de acordo com quem a narra. Um trovão distante ecoa sem pressa e a sala parece encolher ligeiramente. Você se pega olhando para a porta entreaberta, imaginando se a chuva lá fora também obedece a alguma função de onda invisível, esperando que alguém a colapse em forma de som e cheiro. O poeta percebe seu olhar e comenta, meio rindo. No fundo, tudo quer ser observado, até as nuvens. Ele pega um pequeno tambor e dá uma batida leve, o som reverberando como se fosse atravessar paredes que você não vê. Cada batida é uma medição. Cada silêncio depois é a função de onda se espalhando de novo. É difícil não sorrir com a simplicidade quase infantil da comparação. Mas ao mesmo tempo, você sente que há uma precisão estranha ali. Como se realmente fosse possível ensinar física dessa maneira. A conversa flui sem pressa, e as palavras parecem se acomodar dentro de você, como poeira fina que assenta depois de um raio de luz entrar pela janela.
O poeta recita mais alguns versos, e embora nem todos façam sentido imediato, todos carregam uma cadência que lembra passos em areia molhada. A função de onda, ele insiste, não é uma equação morta num quadro negro. É um convite para imaginar e talvez até para errar, desde que o erro também seja observado. No fim, ele encosta o papel no canto, quase como quem recolhe um brinquedo precioso. Lembre-se, a beleza não está só na resposta, mas no momento antes de olhar. O resto é só matemática. A chuva continua, o chá esfria, e você sente que o próximo assunto virá naturalmente, como se o tempo aqui obedecesse a outro tipo de relógio. O poeta ajeita o manto sobre os ombros e se serve de mais chá, o vapor subindo preguiçoso como se também quisesse ouvir a conversa. Sabe, ele diz, o princípio da incerteza não é um capricho da física. É quase uma regra de convivência do universo. Ele mexe o líquido com a colher, fazendo um som suave de metal contra a porcelana, e acrescenta: você nunca pode saber tudo sobre alguém, e sobre uma partícula também não. Você apoia os cotovelos no tapete, sentindo a textura áspera, enquanto a chuva lá fora muda de ritmo, ora insistente, ora quase desaparecendo. Ele continua: imagine que você está apaixonado e quer saber exatamente onde a pessoa está e o que ela está pensando. A cada pergunta, ela se afasta um pouco. É assim com elétrons. Quanto mais tentamos descobrir onde estão, menos sabemos como se movem. Ele pega uma tigela de tâmaras secas e oferece a você, explicando que no Oriente Médio sempre se serve algo doce com chá, para que a boca e a alma conversem no mesmo tom. Uma tâmara macia se desfaz na sua língua, enquanto ele continua. No Brasil, vocês têm um ditado que gosto muito: o que os olhos não veem, o coração não sente. Werner Heisenberg teria concordado, mas talvez tivesse dito: o que os olhos veem, a mente já não mede com precisão. O som distante de passos no corredor faz o poeta pausar e lançar um olhar para a porta entreaberta. Ele não parece preocupado, apenas curioso, como se tivesse certeza de que nada entra nesta sala sem que a física permita. Historiadores ainda discutem se Heisenberg formulou sua famosa incerteza numa noite de insônia, olhando para o mar, ou se foi no meio de um cálculo rabiscado apressadamente. No fundo, não importa. O que importa é que ele entendeu que conhecer o todo é impossível. Você percebe que o poeta não tenta simplificar demais. Ele prefere te deixar com imagens. Pense num casal dançando sob a chuva. Você pode focar nos passos ou na música, mas nunca nos dois ao mesmo tempo com a mesma clareza. É isso. A vida obriga você a escolher onde coloca seu olhar. Ele sorri e serve mais chá, desta vez acrescentando folhas de hortelã fresca. O aroma invade o ar e por um instante parece que o tempo desacelera. A vela no canto já está menor, mas ainda projeta sombras que se movem como se fossem personagens invisíveis na conversa. Quando você aceita a incerteza, ele diz, descobre que a vida fica mais leve. Até a ciência sorri quando não tenta controlar tudo. Um trovão estoura mais perto, fazendo a xícara vibrar levemente sobre a mesa. O poeta dá de ombros e comenta: o universo também tem seu senso de humor. Ele sabe que, mesmo com toda a matemática, sempre haverá um detalhe que escapa. Você se recosta, sentindo o calor do chá no corpo e a curiosidade crescendo. Não há pressa. Aqui o conhecimento não chega como rajada, mas como brisa, e você começa a achar que é exatamente isso que torna esta conversa tão diferente de qualquer aula. O poeta
apoia as mãos nos joelhos e se inclina um pouco, como se fosse conduzir você para fora da sala sem levantar. Agora, ele começa. Feche os olhos e imagine um jardim, mas não um jardim comum. Aqui, cada flor é um elétron e cada pétala uma posição possível. Você obedece e a voz dele continua fluindo, suave, enquanto a chuva, lá fora, marca o compasso. Nesse jardim imaginário, os elétrons não ficam parados. Eles se movem como pássaros inquietos, pousando e decolando sem dar satisfação. Se você tentar fotografá-los, diz o poeta, eles simplesmente não estarão onde estavam um segundo antes. É como tentar pegar um colibri com as mãos. A imagem faz você sorrir, lembrando que no Brasil, os beija-flores são exatamente assim, pequenos milagres em movimento. Ele pega uma tigela de sementes e as deixa escorrer lentamente entre os dedos, como se fossem a própria passagem do tempo. O problema é que o mundo não gosta de ser observado de perto demais. Ele fica tímido. Às vezes até inventa outra história só para te confundir. Você quase pode sentir a poeira fina das sementes no ar, mesmo sabendo que ainda está sentado na sala sobre o tapete. O poeta abre um rolo de tecido bordado com padrões geométricos. Cada forma parece se repetir, mas nunca exatamente igual. Historiadores ainda discutem se os artesãos islâmicos sabiam que estavam criando padrões quase fractais, séculos antes de a matemática lhes dar um nome. Talvez soubessem, talvez apenas sentissem. Ele enrola o tecido de volta e o coloca ao lado, como se estivesse devolvendo uma ideia para o lugar onde ela mora. A luz da vela se curva levemente quando uma brisa entra pela porta entreaberta. Imagine, ele prossegue, que os elétrons desse jardim têm preferências. Uns gostam de ficar perto de certas flores, outros preferem circular nas bordas. Mas no fundo, todos obedecem a um equilíbrio invisível, uma música que não escutamos, mas que dita cada passo. Ou diz você sente que o jardim não é só metáfora, ele parece ganhar vida à medida que o poeta fala. É quase como se houvesse um lugar real, escondido sob o chão de madeira, onde essas pequenas criaturas de carga elétrica se divertem, sem se preocupar se estão sendo medidas. A física, ele conclui, não é sobre capturar esses pássaros. É sobre aprender a caminhar no mesmo ritmo que eles. Ele se serve de mais chá e o som líquido caindo na xícara parece fazer parte da história. O jardim está sempre mudando, ele diz, e é justamente por isso que vale a pena visitá-lo, porque amanhã, ou no próximo instante, ele já não será o mesmo. Você abre os olhos, mas a sensação de estar naquele lugar imaginário ainda não se dissipa. A chuva agora cai com mais força, como se quisesse reforçar o ponto. Você percebe que aqui cada detalhe, a luz, o som, o cheiro, se entrelaça à explicação. E que de algum modo, entender um jardim de elétrons é quase o mesmo que aprender a ler poesia no escuro. O poeta inclina a cabeça, como quem ouve uma música distante, e diz: agora imagine a luz, não como um feixe técnico, mas como uma dançarina num salão vazio. Você vê na sua mente uma figura com véus translúcidos, ora dourados, ora azulados, girando no ritmo de um tambor invisível. Às vezes ela é partícula, continua ele, com passos firmes e definidos. Outras vezes é onda, deslizando pelo chão como neblina. Você sente o calor suave da vela e percebe como a luz, mesmo aqui na sala, se move em camadas. Não é estática, respira. Ele abre uma pequena caixa de madeira e retira um pedaço de vidro lapidado que segura contra a chama.
O reflexo dança nas paredes, como se quisesse provar o que ele está dizendo. Na ciência, chamam isso de dualidade. Mas para nós, poetas, é apenas versatilidade. A luz sabe quando ser sólida e quando se dissolver. Mas enquanto ele fala, você lembra de um dia na infância, quando observava poeira flutuando num raio de sol. No Brasil, nas casas antigas com janelas altas, essa luz parecia uma visita. O poeta sorri como se tivesse lido seus pensamentos. A luz adora fazer entradas dramáticas. Historiadores ainda discutem se Newton ficou mais fascinado pela decomposição da luz ou pelo fato de poder aprisioná-la num experimento. Eu acho que ele só estava se divertindo. A chuva diminui, e o silêncio breve que se segue é como um intervalo na dança. Ele conta que para um sufista, a luz é o véu entre o visível e o invisível. Quando ela é onda, ela é mistério. Quando é partícula, é revelação. Mas jamais é uma sem ter a outra em si. Ele passa o vidro para você segurar. Ao girá-lo, você vê reflexos que se multiplicam como se a sala fosse um salão infinito. O poeta volta a sentar cruzando as pernas e começa a descrever experimentos como se fossem peças teatrais. O experimento da dupla fenda, ele diz, é uma dança que a luz faz só para nos confundir. Quando pensamos que ela vai seguir um caminho, ela escolhe todos ao mesmo tempo, até que a observamos. Ele ri baixo, aquele riso de quem já se acostumou a ser enganado pela própria curiosidade. A vela lança uma sombra do seu rosto no tapete, e você nota que até a escuridão parece ter se aproximado para ouvir. O truque, ele conclui, é não esperar que a luz escolha por você. Ela gosta de manter seus véus. E nesse momento, com o vidro ainda quente de seus dedos, você tem a impressão de que por um instante entendeu não só a física, mas também a coreografia invisível do mundo. O poeta pousa o vidro lapidado de volta na caixa e puxa um rolo de pergaminho que estava encostado à parede. Ao desenrolá-lo, você vê traços precisos de uma mesquita, cúpulas, arcos e minaretes finos como agulhas contra o céu. Veja, ele diz apontando com um dedo fino, cada minarete é como uma coluna de possibilidades. A função de onda é assim, muitas torres, cada uma apontando para um futuro diferente. Você observa o desenho e percebe que a simetria tem algo de hipnótico. Ele continua. Quando colapsamos a função de onda, é como escolher de qual minarete o muezzin vai chamar para a oração. Você só ouve um, mas todos estavam prontos. A chuva recomeça com mais suavidade, pingando ritmicamente como se quisesse acompanhar a explicação. Ele serve mais chá, agora mais doce, quase melado, e comenta: no Brasil, há igrejas coloniais com torres tão altas que parecem conversar com as nuvens. Não é muito diferente daqui. A arquitetura também é física. Ela organiza o espaço para que o som, a luz e até o vento se comportem como queremos. Você percebe que ele não vê fronteira entre ciência, arte e fé. O poeta passa a mão pelo pergaminho, acariciando os detalhes como se fossem vivos. Historiadores ainda discutem se os arquitetos de Samarcanda calculavam a acústica de propósito ou se apenas copiavam tradições. Mas o efeito? O efeito é como o colapso quântico. Só acontece quando alguém está presente para ouvir. Ele ergue o olhar para você e pergunta, quase sussurrando: e se cada torre fosse uma partícula e cada cúpula uma onda esperando ecoar? Qual você escolheria ouvir? A pergunta fica no ar e você sente que não há resposta certa. Talvez porque, no fundo, todas as respostas já coexistam, como na física que ele descreve.
O som distante de um sino se mistura ao da chuva, criando uma paisagem sonora improvável. A vida é cheia dessas sobreposições, ele diz. Você só percebe quando para ouvir de verdade. E por um momento, parece que toda a sala se transforma numa maquete de probabilidades, com cada ruído vindo de uma torre invisível. Ele enrola o pergaminho devagar e o amarra com um cordão gasto. O universo é uma cidade sagrada que nunca termina de ser construída, conclui. Você se pega imaginando se está sentado numa sala ou no pátio de uma mesquita imaginária, sob cúpulas que ecoam a própria estrutura do cosmos. O poeta deixa o pergaminho de lado e, com um gesto lento, pega uma pequena caixa de metal. Quando abre, há dentro um cristal translúcido, tão claro que parece conter um raio de luz preso no tempo. Hoje vou lhe contar a história de um fóton teimoso, diz ele com aquele tom que mistura seriedade e brincadeira. Você se inclina para a frente curioso. Ele começa. Esse fóton nasceu de uma estrela distante, viajou por incontáveis anos apenas para chegar aqui. E, no entanto, quando teve de escolher por qual caminho seguir, simplesmente recusou-se a decidir. Ele gira o cristal na mão e o reflexo dança pelas paredes. No experimento, ele deveria passar por uma ou outra rota, mas, até ser observado, manteve todas as opções vivas. Como um viajante indeciso, diante de bifurcações infinitas. O poeta dá um gole no chá e continua. No Brasil, vocês têm histórias de viajantes do sertão que sempre encontram um atalho misterioso. Esse fóton era assim. Sempre havia uma rota escondida e ele parecia conhecê-las todas. Ele ri baixo e você percebe que a anedota é meio ciência, meio lenda pessoal. Ele inclina o cristal de forma que a luz da vela atravesse o interior. Historiadores ainda discutem se a primeira vez que testaram isso foi realmente no experimento de escolha retardada ou se ideias semelhantes já estavam no ar. Mas para mim, a física é como poesia oral. Sempre houve alguém contando uma versão antes da oficial. Você imagina o fóton com uma pequena mochila nas costas, caminhando por desertos, cruzando mares, ignorando placas que tentam impor um destino. Só quando alguém olha, explica o poeta, é que ele finalmente escolhe, mas até esse momento ele mantém todas as possibilidades abertas como portas mal fechadas. A chuva aumenta e, por um instante, o som das gotas no telhado se mistura ao da chama tremulando. O poeta coloca o cristal na sua mão. É frio e leve, mas parece guardar uma energia inquieta. Carregue-o um pouco, diz ele. Talvez aprenda algo sobre decisões. Você fecha a mão em torno do cristal e, mesmo sem acreditar em nada místico, sente que há algo na história que não é só física, é também sobre como você vive, sobre a coragem de manter caminhos abertos até que seja realmente necessário escolher. O poeta, vendo seu silêncio, apenas sorri e volta a servir chá como se a lição já tivesse sido dada. O poeta recosta-se contra a parede, apoiando as costas num travesseiro bordado, e fecha os olhos por um instante antes de dizer: agora, imagine um deserto tão vasto que o horizonte parece uma linha inventada, e cada grão de areia é um universo inteiro. A chuva lá fora continua, mas na sua mente o som se transforma no assobio seco do vento entre dunas. Cada duna, ele prossegue, é como um conjunto de mundos possíveis. Alguns estão próximos, quase idênticos ao seu. Outros são tão diferentes que você nem saberia viver neles. Ele mexe no chá
e o cheiro de hortelã volta a invadir o ar, criando um contraste estranho com a aridez da imagem. Você lembra que no Brasil há também desertos curiosos, como os Lençóis Maranhenses, onde lagoas se formam entre dunas. Exato, diz o poeta, como se tivesse ouvido seus pensamentos. Algumas dunas guardam água, outras não. Assim também é com os universos. Alguns guardam histórias que florescem, outros são pura areia e silêncio. Ele pega um punhado de areia fina de um pequeno pote de cerâmica. Historiadores ainda discutem se a ideia de múltiplos mundos começou na filosofia grega, nas lendas orientais ou nas especulações dos primeiros físicos modernos. Eu digo que começou quando o primeiro humano olhou para o céu e pensou: e se houver outro lugar como este? A areia escorre devagar entre seus dedos, brilhando sob a luz da vela. O multiverso, ele diz, é como caminhar por esse deserto sabendo que, a cada passo, você poderia estar pisando em uma duna diferente, em outro mundo, mas nunca perceber. Você quase sente a textura seca nas mãos, mesmo sem tocá-la. O poeta fala sobre a física quântica como se fosse um mapa secreto. As partículas não perguntam qual duna é a certa. Elas apenas existem em todas, até que alguém as veja. E quando isso acontece, o deserto inteiro muda. Ele dá uma risada curta. Imagine a frustração de um explorador que volta para o mesmo lugar e descobre que a duna sumiu. Isso acontece todos os dias, em escala microscópica. Um trovão distante corta o momento, e por um instante o som parece vir do próprio deserto. Você percebe que a história não é só sobre física ou poesia, é também sobre aceitar que nem todas as paisagens podem ser fixadas num mapa. O poeta coloca o pote de areia de volta no canto, como se devolvesse um segredo ao seu esconderijo. E o silêncio que se segue é tão vasto quanto o cenário que ele descreveu. O poeta ajeita-se no tapete e, com um sorriso quase travesso, diz: Você já ouviu falar da caixa de Schrödinger? Pois na minha versão não é um físico austríaco e um gato preso. É um mercador viajante e um gato adormecido no fundo da carroça. Ele serve mais chá, o aroma doce se espalhando, e começa a narrar. O mercador cruza desertos, atravessa portos, negocia especiarias, mas em certo ponto da viagem deixa um baú fechado na carroça. Dentro, um gato, enrolado num cobertor, pode estar desperto ou dormindo profundamente. Até alguém abrir o baú, as duas possibilidades convivem, como quem mantém dois mundos respirando no mesmo espaço. Você imagina a cena com detalhes. O mercador, vestido com túnica de linho, conduzindo um camelo sob o sol. O gato, indiferente ao comércio, talvez sonhando com sardinhas, ou talvez apenas ouvindo o ranger das rodas. No Brasil, continuou o poeta, vocês também têm histórias de viajantes que carregam segredos em malas fechadas. A diferença é que, aqui, o segredo é o próprio estado do mundo até que alguém olhe. Ele sorri e acrescenta: historiadores ainda discutem se Schrödinger inventou essa ideia como crítica ou como curiosidade. Pouco importa. O que importa é que ela nos lembra de algo essencial. Muitas realidades podem existir até o momento em que decidimos qual delas vamos encarar. Enquanto fala, o poeta desenha no chão com o dedo o formato de um baú. Se você olhar, o gato pode estar acordado e faminto, ou ainda dormindo e sonhando. Mas se você não olhar, ele é os dois ao mesmo tempo. É a física quântica dizendo que a verdade às vezes depende do observador. A chuva se intensifica e o som mistura-se ao da colher batendo levemente na xícara.
Você percebe que não se trata apenas de um conto engraçado. Há um conforto inesperado na ideia de que o mundo guarda múltiplos destinos e que nem todos precisam ser escolhidos de imediato. O poeta, notando sua expressão, comenta: talvez, no fundo, sejamos todos mercadores e gatos, viajando em baús que só se abrem quando a vida decide. O poeta se levanta devagar, caminha até um canto da sala e retorna com um pequeno espelho oval cercado por uma moldura de cobre trabalhada. Ele o coloca diante de você e pergunta: já esteve num bazar cheio de espelhos? Você balança a cabeça, mas logo ele continua: nos bazares antigos havia espelhos que deformavam a imagem. Alguns alongavam, outros achatavam, e outros ainda pareciam multiplicar rostos, como no entrelaçamento quântico. Ele passa o espelho para suas mãos. A superfície está ligeiramente manchada pelo tempo, mas quando você se olha, vê não apenas o próprio reflexo. Há algo de sutil, como se a moldura também refletisse outras luzes que não vêm desta sala. O entrelaçamento é assim, explica o poeta. Dois espelhos em mercados diferentes, dois rostos que nunca se encontraram, e mesmo assim, um sabe o que o outro está fazendo. Ele conta de mercadores que, em épocas antigas, negociavam em feiras de cidades distantes, mas reagiam ao preço da seda como se estivessem na mesma tenda. No Brasil, vocês têm feiras onde o preço do café num canto influencia o humor do vendedor no outro. Isso é física quântica aplicada ao comércio popular, diz ele com uma piscadela. Colocando o espelho contra a vela, ele cria um reflexo que se duplica no vidro da janela. Historiadores ainda discutem se Einstein chamava o entrelaçamento de ação fantasmagórica à distância, por pura provocação ou por genuíno desconforto. Talvez fosse um pouco dos dois. Você observa a imagem tremulando e entende que a metáfora não é apenas visual. É também sobre sentir uma ligação invisível, mesmo com o que está longe. O poeta pega de volta o espelho e o guarda com cuidado. Quando duas partículas se entrelaçam, diz ele, não importa a distância. Um sussurro aqui é ouvido lá. Ele olha para a porta entreaberta e você quase espera que alguém responda de fora. Mas apenas a chuva responde, com seu ritmo constante, como se também estivesse ligada à conversa. Por um momento, a sala parece duplicada. Uma aqui, outra em algum lugar distante, refletindo cada detalhe. E você se pergunta se, ao sair, estará levando consigo apenas lembranças, ou também um fio invisível que o manterá preso a este momento. O poeta não diz mais nada, apenas sorri, como se tivesse acabado de lhe vender um espelho que não se compra com moedas. O poeta ajeita-se novamente no tapete, pega um alaúde encostado no canto e dedilha duas notas longas, que vibram pelo ar antes de desaparecerem. Agora escute, ele diz. Na física, há um fenômeno chamado interferência, mas aqui eu prefiro chamá-lo de diálogo entre ondas. Ele toca mais duas cordas e o som ecoa sob o teto baixo. Quando duas ondas se encontram, às vezes elas se abraçam e crescem juntas, outras vezes se anulam, como vizinhos que fingem não se ver. Você imagina esse efeito dentro de uma mesquita, onde cada palavra pronunciada se transforma em um mosaico de ecos. O poeta sorri. No Brasil, vocês têm igrejas antigas, onde o canto se espalha como se fosse água tocando pedras. É o mesmo princípio. As paredes e cúpulas moldam o som da mesma forma que uma fenda molda a luz. Ele fecha os olhos e fala de cúpulas altíssimas onde o eco retorna com atraso,
como se fosse uma resposta vinda de outro tempo. Historiadores ainda discutem se os arquitetos dessas mesquitas calculavam tudo ou se apenas copiavam fórmulas sagradas. Mas a física nos diz que, consciente ou não, eles estavam controlando ondas. Você percebe que, para ele, a interferência não é só um fenômeno técnico, é quase um temperamento. Ondas que se encontram podem ser como velhos amigos se reencontrando, ou como rivais cruzando olhares. O resultado depende de como chegam e para onde vão. Ele descreve a experiência de ver um feixe de luz passar por duas aberturas e formar padrões, como se fossem tapetes tecidos com brilho. Na ciência, chamam isso de padrão de interferência, mas talvez seja apenas o universo testando seu próprio senso estético. Ele ri baixo, como quem se diverte com a ideia de que até as leis naturais gostam de enfeitar as coisas. Um vento leve entra pela porta, trazendo o cheiro úmido da chuva. O som mistura-se ao das cordas do alaúde, criando um efeito quase idêntico ao que ele acabou de descrever. Duas ondas se encontrando e formando algo novo. O poeta pousa o instrumento e conclui: a interferência está em toda parte. No som das vozes, na luz do entardecer, até nas lembranças que você mistura ao ouvir uma história. Você se dá conta de que aqui, cada explicação não é apenas ouvida, é sentida, e que talvez, quando sair, ainda vai ouvir ecos desse diálogo em lugares inesperados. O poeta se inclina para trás como quem se prepara para uma travessia longa e diz: agora vamos embarcar na caravela de Planck. Você o olha com curiosidade e ele continua: não é feita de madeira nem de velas, mas de limites. Porque por mais que o universo pareça infinito, há um ponto onde não podemos encolher nada mais. E esse ponto é o tamanho de Planck. Ele desenha no ar, com o dedo, a silhueta de uma pequena embarcação, e a vela da imaginação infla. Nesta caravela viajamos por mares microscópicos, tão pequenos que um grão de areia é como um planeta. Cada onda que encontramos é uma unidade mínima, uma batida de tambor, que o universo não consegue dividir em pedaços menores. O som da chuva volta a marcar um compasso irregular, e o poeta comenta: no Brasil, vocês têm a história das caravelas que cruzaram oceanos para descobrir novas terras. Aqui nossa viagem é para dentro, não para fora. É como atravessar o Atlântico inteiro dentro de uma gota de orvalho. Ele serve mais chá e continua: historiadores ainda discutem se Max Planck imaginava que seu trabalho sobre quantização de energia abriria as portas para um mundo tão estranho. Talvez não. Talvez ele só quisesse resolver um problema de radiação e acabou lançando uma frota de ideias que mudariam tudo. Você sente que a sala se transforma num convés. As sombras das velas de tecido no teto balançam como se houvesse vento. O poeta descreve que, ao navegar até a escala de Planck, o tempo e o espaço se tornam tão turbulentos que já não é possível dizer onde começa um e termina o outro. É como estar num mar revolto, onde o chão e o céu se misturam. Ele segura uma concha pequena na palma da mão e diz: se colocar o ouvido aqui, não vai ouvir o mar, mas o som de todos os limites do universo batendo juntos. Você se pega aproximando a concha do ouvido, mesmo sabendo que é apenas metáfora, ou talvez não. Quando o poeta atraca a caravela imaginária, a sensação é de ter retornado de uma viagem sem sair do lugar. E você entende que a física, às vezes, é apenas um convite para navegar onde só a imaginação pode chegar.
O poeta abre um baú baixo, de madeira escura, e de dentro retira um tapete enrolado com tanto cuidado que parece uma relíquia. Ele o desenrola devagar, revelando fios entrelaçados em padrões intrincados, com cores que já perderam o brilho original, mas mantêm um charme silencioso. Veja, diz ele, cada nó aqui é como uma equação. Separado, é apenas um ponto. Juntos, contam a história de todo o tecido. Você passa a mão pela superfície, sentindo o relevo das tramas. Ele continua. O entrelaçamento quântico é como tecer um tapete. Você pode puxar um fio num canto e sentir o efeito do outro lado. Mesmo que os fios nunca tenham se tocado diretamente, o padrão que criam mantém todos ligados. O poeta conta que, no Brasil, rendas e bordados tradicionais também guardam essa lógica invisível. Cada ponto individual é simples, mas o desenho só existe porque todos estão conectados. Historiadores ainda discutem se os artesãos que criavam padrões tão complexos pensavam na matemática por trás ou apenas seguiam um instinto herdado. Talvez não haja diferença. Ele ergue o tapete e mostra o verso, onde os nós ficam escondidos. A física é parecida. Por trás da beleza que vemos, há um emaranhado que sustenta tudo. E não é feio, apenas não costuma ser mostrado. A chuva suave bate na janela, criando um som ritmado que parece combinar com o padrão do tapete. Você percebe que a visão do poeta é sempre dupla, o que é belo à primeira vista e o que sustenta essa beleza nas profundezas. Ele enrola novamente o tecido como se guardasse um segredo antigo. Quando dois fios são entrelaçados, ele conclui: não importa a distância que os separa, o tapete ainda os reconhece como parte um do outro. Assim também é com as partículas, elas não esquecem. Mas você sente que, de algum modo, essa explicação ficou mais clara do que qualquer diagrama de física que já viu. E talvez seja porque, aqui, cada equação também é um pedaço de história. O poeta apoia o tapete enrolado no canto e, com um suspiro leve, comenta: sabe, tanto a física quanto a história carregam um detalhe curioso. Nenhuma delas é totalmente resolvida. Ele segura a xícara de chá com as duas mãos, aquecendo os dedos, e prossegue: no Brasil, vocês discutem até hoje certos eventos. Quem descobriu primeiro? Quem influenciou quem? Na ciência, é a mesma coisa. Cada descoberta é uma conversa que nunca termina. Ele se inclina um pouco para frente, como se quisesse confidenciar algo. Historiadores ainda discutem se foi Niels Bohr ou Albert Einstein quem deu as respostas mais profundas sobre a natureza da realidade. E, como acontece em qualquer bom debate, talvez nenhum deles tenha vencido. Talvez o universo só esteja se divertindo vendo a gente discutir. A chuva engrossa, marcando um ritmo quase matemático no telhado, e o poeta diz: o problema é que as pessoas gostam de finais claros. Querem um ponto final, um vencedor. Mas a física quântica não dá isso. Ela é como um romance, que, quando você acha que entendeu, vira outra história. Ele conta que, certa vez, ouviu uma conferência onde dois físicos discordavam tanto que parecia uma partida de xadrez. Cada jogada era um argumento, cada contra-ataque, uma nova interpretação. E, no fim, saíram para tomar café juntos, porque sabiam que a conversa era mais valiosa que a conclusão. Você percebe que, para o poeta, a ciência não é um conjunto de respostas, mas um processo de convivência com perguntas. No sufismo, ele acrescenta, há um ditado: o destino é apenas a estrada conversando com os pés. A física poderia dizer o mesmo.
A verdade é apenas o universo conversando com nossas medidas. Ele mexe o chá devagar, e o líquido forma um pequeno redemoinho, como se fosse um lembrete silencioso de que nada está parado. Talvez, conclui, a maior descoberta seja aceitar que nem sempre vamos saber, e que ainda assim vale a pena continuar perguntando. É que você sente que essas palavras encerram um tipo de círculo, como se a própria conversa tivesse acabado de voltar ao ponto de partida, mas sem ser o mesmo ponto. Algo mudou no caminho, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. O poeta repousa a xícara vazia sobre a mesa baixa e deixa o olhar se perder na porta entreaberta, onde a penumbra do corredor parece convidar e afastar ao mesmo tempo. Chegamos onde começamos, ele diz com um tom que não é de despedida, mas de reconhecimento. A física é assim. Um círculo que se fecha e, no mesmo instante, abre outro. Você sente que a sala ficou mais quente, talvez pelo acúmulo de histórias, talvez pela insistência da vela que ainda brilha no canto. O poeta continua. Quando entramos aqui, havia perguntas. Agora, talvez haja menos, ou talvez haja mais, mas todas mudaram de forma. Ele conta de um viajante que percorreu o Brasil inteiro apenas para voltar à casa onde nasceu, e ao chegar percebeu que a casa era igual, mas ele não. Historiadores ainda discutem se a mecânica quântica é uma descrição completa da realidade ou apenas um esboço. Eu prefiro pensar que é um poema que nunca será terminado. O som da chuva retorna mais suave, quase um sussurro, como se tivesse acompanhado toda a conversa e agora se despedisse. O poeta recolhe os objetos, o cristal, o espelho, o pergaminho, e os guarda em lugares que você não percebeu estarem ali. É como se a sala também fosse uma função de onda prestes a colapsar, levando consigo todos os elementos que pareciam tão sólidos minutos atrás. Ele se aproxima, coloca uma mão leve sobre o seu ombro e diz: o mistério não é um obstáculo, é um conforto. Saber tudo é pesado demais. É a incerteza que nos mantém dançando. Você se levanta, sente o cheiro de chá ainda no ar e a maciez do tapete sob os pés descalços. Ao atravessar a porta, nota que o corredor está mais escuro do que antes, mas de algum modo menos frio. O poeta fica na sala, apenas acenando, e você entende que esta conversa não terminou. Ela apenas mudou de lugar. A chuva lá fora continua, mas já não é o mesmo som de quando você chegou. Agora ela cai como um pano suave sobre a cidade adormecida, cobrindo tudo com um murmúrio constante. A luz fraca que escapa da sala atrás de você aquece as costas, enquanto o corredor silencioso convida a passos lentos. Não há pressa. Cada detalhe da conversa permanece como marcas na areia molhada, visíveis por um tempo, até que a maré da memória as suavize. O calor do chá, o brilho tímido da vela, o som de cada metáfora dita pelo poeta. Tudo se mistura numa única sensação de segurança. É como se o mundo lá fora pudesse esperar enquanto você caminha sem destino certo. Respirar parece mais fácil. O ar tem um peso agradável, como o de um cobertor que envolve sem apertar. Lá fora, o vento carrega um cheiro de terra molhada, lembrando que o tempo passa, mas também se renova. Você encontra um lugar para sentar, talvez junto a uma janela. Observa a água escorrendo pelos vidros, formando linhas que se encontram e se separam, como as histórias e teorias que ouviu esta noite. O som é repetitivo, mas nunca idêntico, como um mantra líquido que embala os pensamentos. Os olhos começam a pesar. A mente, ainda cheia de imagens,
começa a deixá-las deslizar, uma a uma, para um espaço mais fundo, onde já não é preciso entendê-las. Lá fora, a chuva continua sendo chuva. Aqui dentro, você continua sendo você, mas de um jeito mais leve, mais lento. E enquanto a noite avança, você percebe que não está sozinho. As palavras ainda caminham ao seu lado como um eco suave, até que finalmente se transformam em silêncio. A chuva permanece, e no início você acha que ainda está no corredor, mas logo percebe que não há paredes. O som das gotas parece vir de todos os lados, como se o mundo inteiro fosse uma casa aberta. O ar está carregado de um frescor que só acontece depois de muitas horas de chuva, e cada respiração traz consigo o sabor de algo limpo, renovado. Você caminha sem pressa. O chão sob os pés muda. Às vezes é madeira úmida, às vezes pedra lisa, às vezes grama macia. Não há transição, como se cada superfície surgisse no instante em que é pisada. É o mesmo princípio que o poeta descreveu, o mundo escolhendo se mostrar no momento da observação. No horizonte, uma luz suave se insinua, não vinda do sol, mas de algum ponto indeterminado do céu. Ela ilumina de modo desigual, como se a claridade fosse líquida, escorrendo por lugares específicos e deixando outros em penumbra. Você lembra das metáforas da luz dançarina e dos véus e percebe que agora ela dança para você. O som da chuva começa a se misturar com outro som, quase imperceptível, um murmúrio contínuo, parecido com vozes distantes. Não há palavras claras, apenas um fluxo, como se o vento estivesse carregando conversas de muito longe. Aos poucos, você entende que não precisa distinguir o que dizem, basta ouvir o ritmo, que acalma mais do que qualquer frase. A cada passo surgem novos detalhes. Um lago pequeno, com água tão parada que reflete o céu inteiro. Uma árvore solitária, com folhas brilhando sob as gotas. Um banco de pedra coberto de musgo, convidando ao descanso. Você se senta e a sensação é de que esteve caminhando por dias, mas sem cansaço. Os olhos se fecham por instinto, não por sono, mas para ouvir melhor. O som da água contra as folhas cria padrões, como as interferências que o poeta descreveu. Ondas que se encontram e se separam, formando desenhos invisíveis. Dentro desse som há um intervalo, e dentro do intervalo há um silêncio tão profundo que parece ter peso. Quando você abre os olhos, a paisagem mudou de forma sutil. O lago agora está mais próximo, e pequenas ondulações se espalham pela superfície, como se algo tivesse acabado de tocar a água. Não há sinal de vento. Você observa até perceber que as ondas vêm de pontos diferentes e que cada ponto é como uma nota numa música sem início ou fim. Levanta-se e segue em direção à água. As margens não são claras, não há um limite exato onde termina a terra e começa o lago. O reflexo no espelho d'água mostra não apenas o céu acima, mas também fragmentos de lugares que não estão aqui. Uma rua estreita de pedras, uma sala iluminada por vela, um deserto ao entardecer. São memórias emprestadas, como se o lago guardasse lembranças que não são suas, mas que se oferecem como presentes. Ao tocar a superfície com a ponta dos dedos, a sensação é morna, surpreendentemente acolhedora. As ondas se espalham e a cada movimento a paisagem muda de leve, como se você estivesse escolhendo quais partes do mundo ver. Lembra-se do fóton teimoso e percebe que aqui você é o observador que decide, ou que pelo menos acredita decidir. Mais adiante, uma ponte de madeira fina atravessa o lago.
Não parece levar a nenhum lugar específico, mas o convite é silencioso e irresistível. Ao atravessá-la, o som da chuva se transforma num ruído distante, e o murmúrio das vozes fica mais claro, embora ainda sem palavras. No final da ponte, há um portão aberto, feito de ferro trabalhado, que se move levemente como se respirasse. Você passa, e do outro lado, há um jardim que mistura o real e o impossível. Flores que parecem brilhar de dentro para fora. Folhas que mudam de cor quando você se aproxima. Árvores com raízes suspensas no ar. É como se o jardim de elétrons tivesse ganhado forma física. Ao caminhar entre as plantas, sente que cada uma reconhece sua presença, movendo-se quase imperceptivelmente, como se o simples ato de você estar ali fosse suficiente para alterar o espaço. O jardim leva a um pátio amplo, com piso de mosaico, onde uma fonte antiga derrama água em um ritmo hipnótico. O som ecoa de forma perfeita, sem distorção, como se cada pedra tivesse sido colocada para criar aquele efeito. Você pensa nos minaretes e nas cúpulas e percebe que este pátio também foi construído para guardar sons e devolver apenas aqueles que importam. Ao redor, arcos se abrem para corredores escuros. Não há luz dentro deles, mas você sente que, se entrar, encontrará outras versões deste mesmo lugar, com pequenas diferenças, como universos paralelos que dividem o mesmo espaço. A vontade de explorar é grande, mas há algo no centro do pátio que prende seu olhar. Uma mesa de pedra com um único objeto sobre ela, um livro fechado. Você se aproxima. A capa é simples, sem título, sem marca alguma, apenas um tecido gasto pelo tempo. Ao tocar, percebe que não está frio nem quente. Parece ter a mesma temperatura das suas mãos. Ao abrir, encontra páginas em branco. Mas ao virar a primeira, palavras começam a surgir escritas sozinhas, como se um narrador invisível estivesse acompanhando cada pensamento seu. O texto não é linear. Algumas frases são memórias suas, outras são fragmentos do que o poeta disse. Há também partes que você não reconhece, mas que parecem familiares, como sonhos que se teve há muito tempo. E cada vez que lê uma linha, as anteriores mudam, como se o livro também tivesse o direito de se reinventar enquanto observado. Você fecha o livro devagar e volta a ouvir a fonte. O som da água agora se mistura ao da chuva, que de alguma forma voltou a estar perto. Ao erguer o olhar, percebe que o pátio desapareceu e você está de volta à margem do lago. O banco de pedra está lá, mas não há mais ponte nem portão. É como se o caminho tivesse decidido se esconder novamente. A chuva aperta, mas as gotas não incomodam. Elas caem como se fossem parte da pele, não sobre ela. Você caminha até uma árvore e se encosta no tronco, sentindo o pulso lento da madeira. O mundo inteiro parece respirar com você, e nessa cadência os olhos se fecham, não para fugir do que vê, mas para guardar o que sente. O murmúrio distante retorna, agora mais suave, como uma canção quase esquecida. E pouco a pouco as imagens se dissolvem. O lago, o jardim, o pátio, tudo se mistura num fundo tranquilo, sem bordas. O que fica não é a lembrança de lugares, mas a certeza de ter estado onde o tempo não tem pressa. Você respira mais uma vez, longa e profundamente, e percebe que não há mais nada para buscar. A chuva continua. O mundo, do jeito que é, basta. E assim, sem notar, você já está dormindo.